Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder começar a apresentação do trabalho que o professor doutor André Luiz Santofante Alves desenvolveu aqui na FEA de Ribeirão Preto sobre o pós-doutorado que ele fez, que trata aí de uma análise da obtenção de variáveis discriminantes aí sobre geração de valor de empresas e relacionando tudo isso com o ESG, e buscando comparar Brasil e Estados Unidos. Então, professor André, muito obrigado à Unifacef, a minha antiga casa, por ter liberado você aqui. E, por favor, fique à vontade para fazer a sua apresentação. No meio ali tem uma parte que eu volto a falar com vocês aqui para comentar um pouco. Muito bem, eu que agradeço, professor Fabiano, boa tarde a todos, paz e bem. Sejam bem-vindos aqui, né, a mais uma aula, mais uma apresentação. Em primeiro lugar, meus agradecimentos à FEA, à USP, especialmente ao professor Fabiano, pela oportunidade de estudar, por acreditar também, né, no trabalho, por acreditar no tema. E muito bem, estamos aqui já partindo... um abraço para a minha turma lá de Franca também, do Unifacef, para os meus alunos do Unifacef. Aqui falaremos das variáveis discriminatórias para geração de valor e adoção e implementação de critérios ESG. Uma análise comparativa entre as companhias de capital aberto dos Estados Unidos e do Brasil. Uma análise das empresas da NYSE com as empresas da B3. Muito bem. O projeto de pós-doutorado, ele possui como tema central o ESG e com objeto de estudo o impacto geral nos stakeholders a partir das ativas. Tem como objetivo geral buscar encontrar quais variáveis são discriminatórias para a geração de valor em relação ao comportamento das empresas no que tange a adoção e implementação de critérios ESG, a partir de uma análise comparativa entre companhias de capital aberto dos Estados Unidos e do Brasil, tecendo reflexões sobre as atividades envolvidas e analisando a representatividade das ações para aqueles que integram este contexto. Muito bem. O trabalho ele foi desenvolvido ao longo de 2 anos e ele produziu 2 artigos. Um primeiro artigo, uma revisão bibliográfica, uma revisão da literatura. Então, o primeiro artigo ele foi denominado como a trajetória histórica do ESG nos últimos 20 anos. Uma revisão bibliográfica e o seu vínculo com o mercado financeiro. É simples. Quando se fala de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, temas anteriores ao tema ESG, ele vem com um contexto histórico de algumas décadas, ele vem com sinais de alguns séculos, por que não dizer até milênios, de informações ambientais, de informações sociais. E no último século, especialmente, com informações corporativas. Ok, porém, o marco, o início da fala, da palavra, da nomenclatura ESG, o Environmental, Social and Governance, ocorreu em 2004. Então, como marco no ano passado, nós travamos 20 anos de estudo. Então, essa revisão bibliográfica gerou o primeiro artigo. E simples, uma evolução do termo, no século XX, o início e a intensificação das discussões sobre os direitos sociais e a questão ambiental. Inicialmente, fala-se ainda um pouco sobre sustentabilidade, já se remete automaticamente ao meio ambiente. Às vezes a cor verde, às vezes a árvore, a camada de ozônio, a temas vinculados unicamente ao meio ambiente. Não está errado. É sim, também. Porém, nós não podemos esquecer que a sustentabilidade
ela encontra respaldo também em um tripé, o Triple Bottom Line, onde a empresa ela se baseia no social, no ambiental e no corporativo. Uma definição de gestão sustentável, de 1987, no livro Canibais com Garfo e Faca, ela traz a informação que toda empresa, para ser sustentável, ela deve ser ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Então, traz também a informação que a empresa tem que ser equilibrada financeiramente, socialmente justa e ambientalmente correta, tá bom? Isso aqui é um tripé. Muito bem. Em 1972, a primeira conferência sobre das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Então, a primeira vez que foi falado sobre meio ambiente formalmente foi em 72, na ONU. Em 1987, o relatório Brundtland, ele trouxe também a primeira definição sobre desenvolvimento sustentável, aquela que se fala que nós devemos produzir nos dias atuais, mas sempre pensando nas gerações futuras. Então, foi o primeiro momento que disseram assim, formalmente, olha, tudo que se fizer hoje, enquanto ambiental, social e econômico, que se pense nas gerações futuras. Em 87, o relatório Brundtland. Em 99, o conceito do Triple Bottom Line, em 99. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de evolução do termo, eu trago aqui, pedi até, na época, permissão para o Fabiano, meu supervisor, o professor, para falar de líderes sociais e religiosos. A temática da sustentabilidade, aquilo tudo que é ensinado, pregado, difundido hoje, já era falado por lideranças sociais e religiosas há anos atrás. Há 2, 3 séculos antes de Cristo, por exemplo, o imperador Ashoka, um indiano, ele veio e ele era um conquistador, gente. Ele vinha, ele conquistava uma área, mas para conquistar essa área, ele matava a população, destruía as florestas ao redor, o meio ambiente. Aí ele conquistava outra. Um dia ele mesmo disse assim, mas espera, eu não estou fazendo isso certo. Eu estou conquistando e destruindo. Enfim, podemos dizer que em 72 foi a primeira conferência, desenvolvimento sustentável em 87, mas há 3 séculos antes de Cristo, um budista, ok? Um religioso, ele fez o primeiro comentário histórico com relação à preservação e pensar nas próximas gerações. E eu não tenho dúvida que esse momento atual nosso, nós devemos pensar mesmo nas próximas gerações. E a partir do imperador Ashoka, budista, nós podemos trazer Jesus Cristo enquanto figura histórica, ok? Cristo que ele falava dos animais, ele falava do amor ao próximo, ele falava de todo um cuidado ambiental no contexto em que ele viveu, ou seja, o próprio Cristo ele já dava sinais dos critérios ambientais e sociais. Muito bem. E depois de Cristo, Santo Agostinho falou, São Tomás de Aquino falou também, trazendo para o protestantismo, Martim Lutero também falou sobre respeito ambiental, respeito social. A própria doutrina espírita de 2, 3 séculos atrás traz também a caridade como algo fundamental para a nossa sobrevivência, para o desenvolvimento da pessoa. Enfim, a própria doutrina espírita e outros religiosos, eles vêm e explicam e ensinam a sustentabilidade com outras palavras. Simples. Muito bem. Além dos atores históricos, alguns atores sociais globais também participaram, ou participam ainda, né? Nós temos cúpulas previstas aqui para os próximos meses, anos. Enfim, em 1992, a ECO 92, ou a Cúpula da Terra. Em 97, o Protocolo de Quioto.
No ano 2000, o Pacto Global, com a colocação e implantação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs. Em 2012, a Rio+20. Vários deles aqui acontecendo no Brasil também. Em 2015, o Acordo de Paris. Também em 2015, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são, posso chamar de evolução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Muito bem. Em meio a tudo isso, a esse contexto histórico, a esse contexto social que prega o respeito ao meio ambiente, existe a questão do mercado financeiro, que faz parte de toda este contexto. Vamos lá. Então, existiu, a partir do Triple Bottom Line, que tinha o foco no social e ambiental, a primeira menção com relação a, peraí, a parte econômica tem que existir. Então, só recordando, o tripé da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. Uma empresa, para ser sustentável, ela tem que possuir uma gestão que seja socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável. Ok. A partir do economicamente viável, puxou-se, como se fosse um bracinho aqui, em 2004, a partir de um discurso do Kofi Annan na ONU, até a formalização do termo ESG, foi onde o mercado financeiro entrou na jogada. Uma coisa é cuidar do meio ambiente, do social, ótimo, é por aí. Outra coisa é manter a empresa equilibrada, ótimo, ok. Agora o mercado financeiro. O mercado financeiro apoia o quê? Que tipo de investimento? O mercado financeiro, ele está posto aqui. Ele vem para. Muito bem. A partir das últimas décadas, estamos presenciando bolsas de valores ou ambientes que giram muito dinheiro em investimento, como a NYSE, a Bolsa de Nova York, como a B3, a Bolsa do Brasil, elas emplacando, elas iniciando diversos ativos, índices e opções de investimentos sustentáveis, opções de investimentos ESG, Índice de Sustentabilidade Empresarial, aqui ou lá nos Estados Unidos. E muito bem. E como, vamos dizer assim, tipo uma cereja do bolo, a empresa BlackRock, a maior corretora ou captadora de ativos do planeta, o Larry Fink, o CEO da empresa, a empresa, todo final de ano, começo de ano, eles emitem cartas aos seus acionistas, aos seus investidores, indicando investimentos, indicando como proceder, tudo, muito bem. E em uma dessas cartas, em 2021, o Larry Fink, ele veio a público e disse, olha, atenção a investimentos ESG. A partir de agora, eu quero que vocês, investidores, se atentem e também invistam em investimentos ESG. Muito bem. A partir dessa análise histórica, nós produzimos o segundo artigo. O segundo artigo ele já vem com a denominação variáveis discriminatórias para geração de valor, para adoção e implementação de critérios ESG em companhias de capital aberto. Uma análise comparativa entre as companhias de capital aberto dos Estados Unidos e do Brasil. Aqui a gente entra na coleta de dados, para análise dos resultados e para exposição dos resultados aqui hoje com vocês. Uma explicação sobre o conjunto metodológico que foi aplicado. Partimos do método comparativo, comparando as companhias da NYSE com a da B3. Recorte temporal delimitado entre 2010 e 2022, considerando o quantitativo, os valores dos ativos em estudo. Foi utilizado um software de trading de análise financeira, o Refinitiv Eikon, e metodologia quantitativa com abordagem econométrica.
Para a concretização da presente investigação, foram desenvolvidas análises das variáveis de desempenho financeiro com criação de valor e das variáveis de controles independentes para as empresas da NYSE e da B3, que apresentam mecanismos de ESG, como, exemplo, indicadores ambientais, sociais, nível de governança, nível de transparência, bem como variáveis de liquidez, endividamento, lucratividade, entre outros. Ainda enquanto conjunto metodológico, alguns autores utilizaram métodos diversos no intuito de encontrar variáveis ESG e foi sugerido 5 caminhos pelos quais o ESG ele pode criar valor para as empresas. Primeiro, o crescimento top line. Segundo, a redução de custos. Terceiro, a redução de intervenções regulatórias e legais. Quarto, o aumento da produtividade dos funcionários. O quinto, a otimização de investimentos e ativos. Uma reflexão. Agora eu virei aluno também, viu? Angélica, Luiz, pessoal, eu virei aluno. Porque é interessante demais, eu falo até assim, é muito gostoso falar de sustentabilidade, estudar o ESG. O mercado financeiro, então, ele é apaixonante, é tudo muito legal. Mas, uma reflexão. Curiosidade investigativa instiga refletir sobre a correta compreensão dos conceitos e tendências corporativas atuais do ESG e, consequentemente, a sua aplicação prática. É fundamental considerar se o discurso é coerente com o que se faz. Vou repetir. É fundamental considerar se o discurso é coerente com o que faz. Não estamos aqui para citar, agora não é o momento, isso pode ser até numa outra aula, viu? A empresa X, ela fala isso sobre sustentabilidade, mas faz aquilo com relação ao meio ambiente, ao social e critérios de governança. Não é o caso, mas nós temos que buscar uma prática coerente com o discurso. Tá bom? Muito bem. Como variáveis explicativas, tomou-se as seguintes medidas de desempenho, tanto para as empresas brasileiras como norte-americanas. O ESG Score, margem líquida, o EBITDA, lucro operacional bruto, dívida versus capital próprio, o ROI, o ativo total, caixa, que é o capital disponível, capital investido, índice de liquidez corrente. Então, aqui é o pulo do gato. Hipótese 1. Existe uma relação positiva entre a adoção do ESG Score e a criação de valor? Essa é uma hipótese. Eu estou trazendo o ESG para a minha empresa. E a criação de valor com relação a isso, é provada ou não? Hipótese 2. Empresas com adoção do ESG possuem maior geração de valor perante as não praticantes do ESG? Repetindo, empresas com adoção do ESG possuem maior geração de valor perante as não praticantes? Muito bem. Aqui, agora, eu gostaria de convidar meu professor, supervisor Fabiano, professor Fabiano Guasti, para participar com a gente, junto aqui, para a gente falar sobre os resultados também. Os coeficientes das variáveis explicativas e as suas respectivas interpretações. Obrigado, professor. Obrigado, André. Pessoal, aqui começaram os problemas, né, que foi quando a gente foi montar a base de dados, quando o André coletou as medidas e começaram alguns problemas no sentido de não termos todas as variáveis para todas as empresas durante todo o período de tempo. A ideia era fazer um painel de dados, mas não é que não foi possível. Possível foi, mas não da maneira como a gente queria, que era separar o environment, o social e o governance, né, ali. Não foi possível, porque não tínhamos tantas
variáveis possíveis no período. A base da Refinitiv, ela solta separado o coeficiente do environment, do social e do governance, porém, e solta o conjunto, né, o ESG, porém, tínhamos muitas falhas na base de dados. Então, essa foi a primeira dificuldade que a gente encontrou. O período 2010 a 2022 também não ajudou muito, porque somente agora, mais recentemente, dentro do cronograma que o André falou, por isso que esse primeiro trabalho dele foi muito importante para a gente ver que, como o André mesmo fala, é um bebê, né, que está ainda sendo explorado pela parte acadêmica e também da grande necessidade que tem de se estudar o ESG. Tá? E aí nós optamos por usar a variável ESG única, que pegava todos os setores ali. Então, não conseguimos separar cada uma delas. Então, foi feito dessa maneira essa medida do ESG. Aqui também é possível que sejam exploradas outras variáveis, como free cash flow, como fluxo de caixa livre, que pode tentar trazer aí medidas mais robustas para essa análise, que fica aí de sugestão para pesquisas também futuras. Mas para responder às questões, André, muda aí para mim, fazendo um favor. Para a gente conseguir responder, né? Então, a primeira variável nossa, então, era a criação de valor, né? A gente considerou a geração de valor como variável, né? Era uma variável binária, agrega valor ou não agrega valor, se o valor de mercado da empresa é maior que o valor dos ativos dessa empresa. Então, aí ganhava 1 ou ganhava 0 se não tivesse. Tá? Então, aí essa primeira medida. Por que essa medida e não a medida de um valor relativo? Como existe na literatura aquela medida do... Esqueci o nome agora. Existem outras métricas para se medir valor, mas aí envolveria custo de capital. E aí ia ser um parto calcular custo de capital para cada companhia, para cada ano. Seria uma coisa impossível de se fazer dentro do prazo que o André tinha para fazer. Então, por isso que nós optamos por usar essa métrica aí. Então, aí, primeiro passo foi pegar essa variável de agrega ou não agrega valor, e a gente queria o sinal, né, e a significância do coeficiente do ESG. Né? Então, ali nós conseguimos, né, um coeficiente pequeno, 0,0113, com p-valor significativo. Né? Então, ali que nós vimos que existe uma probabilidade da empresa agregar valor se ela adota questões do ESG. Né? Então, uma probabilidade pequena, mas um número pequeno, uma probabilidade de 1,13% de agregar valor, muito pequeno, muito pouco. Né? Não se esqueçam que agregar valor não é simplesmente olhar um número, e sim um conjunto de variáveis, que é aqueles 5 pontos que o André colocou ali, né? Que é uma métrica também que pode ser futuramente analisada. Então, o primeiro sinal para nós, para os Estados Unidos, foi validado. Né? Então, realmente, adotar o ESG colabora para a geração de valor na média das companhias. Né? Então, aqui nós vimos que, para o Brasil, foi quase 3 vezes maior do que os Estados Unidos. Né? Ou seja, as empresas brasileiras elas estão mais potencializadas a gerar valor com a adoção do ESG. Né? E a própria B3, a própria Bovespa, vem trabalhando incessantemente nesse tema, criando índices, trabalhando com a divulgação, com premiações, não a B3, mas órgãos aí da comunidade acadêmica, trabalhando com premiações para comprovar e para ajudar na criação do ESG. Então, esse primeiro ponto, essa primeira hipótese do trabalho do André, foi validada aí. Então, nós tivemos esses coeficientes, como era um modelo probabilístico, então o coeficiente ali era a probabilidade que a empresa tinha de
gerar valor, né? O quanto que ela pode contribuir para a geração de valor. Tá? Aí depois, quais foram essas variáveis? Né? Lembrando lá do título da pesquisa dele, né? Quais seriam as variáveis discriminatórias para a geração de valor? Então, nós encontramos a margem líquida, tá? Tanto para os Estados Unidos, que elas não foram, a margem líquida não foi significativa para a geração de valor, ou seja, lucro, né? Assim como valor, não estão ali com não tiveram aí uma associação significativa, até porque esse lucro que a gente está analisando é passado, né? E a gente sabe que valor é futuro. Então, o lucro passado, né, a margem de lucro passada, está coerente com a literatura financeira de que não agrega valor, ou não contribui para a geração de valor. Tá? A outra variável, o próximo aí, foi o ROI. Né? O ROI, esse sim, né, contribuiu para a geração de valor, né, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Pouco mais evidente para as empresas americanas do que para as empresas, pouco mais para as empresas brasileiras do que para as empresas americanas, né? Foi ligeiramente aí maior para o Brasil. É uma relação aqui, se a gente analisar aqui, a margem líquida é o lucro dividido pela receita e o ROI é o lucro dividido pelo capital próprio dessa empresa, o capital devido aos acionistas, também tem aí essa certa relação, já que a geração de valor depende da empresa contribuir, ter resultados que superam o custo de oportunidade. Né? Então, o ROI, quando ele supera o custo de oportunidade do acionista, a empresa agrega valor. Então, está também coerente com a literatura financeira. Aí depois a gente foi testar, vimos outras variáveis, né, que ali, embora, né, significativa, elas apareceram com sinal negativo. Né? Então, ou seja, o porte dessas empresas, que a gente calculou pelo logaritmo do ativo, né, ele foi negativo para a geração de valor. Né? Ou seja, empresas muito grandes, elas nem sempre estão aí contribuindo para a geração de valor. Aí, talvez, no período analisado, a gente tem que levar em consideração que é um período de 2010, foi o começo da implementação do IFRS, né? E até 2022, aí pegamos o finalzinho da pandemia. Então, isso pode ter dado um azar aí, né, de termos essa estrutura do sinal negativo para a variável de tamanho. Tá? A margem do EBITDA, né, que deu também negativo para os dois, né, países, né, só que nos Estados Unidos foi significante, para o Brasil não foi significante, então aí a gente deixa a questão dessa reflexão sobre o EBITDA. Né? O EBITDA, um indicador globalizado, que a gente sabe da importância que ele tem, porém também das críticas que são feitas ao EBITDA. Né? Então, é uma questão aí a se levar em consideração. Para o Brasil não foi significativo e para os Estados Unidos foi, né? E com o sinal também negativo. Então, o que pode, né, aí está fazendo uma referência à estrutura de custos, né, ali dessas companhias aí que tiveram para as companhias americanas e não aí para as companhias brasileiras. Então, esse é um ponto aí também a ser levado em consideração. A margem operacional foi significativa, né, aí para os Estados Unidos e não foi significativa para o Brasil. Né? Então, para os Estados Unidos, desempenho operacional mais alto, né, tem aí uma correlação mais significativa com geração de valor. Né? Lembrando que, mesmo sendo a margem operacional bruta, ainda não tirou o imposto de renda, né, a gente sabe que a medida do EVA, né, do valor econômico agregado, é
o NOPAT menos o custo de capital vezes o investimento. Então, pode estar aí relacionado também essa medida. Para os Estados Unidos, sim. Para o Brasil, não. Aqui um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a quantidade de empresas que a gente teve. Tem muito mais empresas americanas do que brasileiras nessa amostra, muito embora foram rodados separados, né? Modelo para o Brasil, outro modelo para os Estados Unidos. O endividamento, né? Então, aí tem uma relação, obviamente, positiva, né? Então, aí o endividamento oneroso, né, sobre o patrimônio líquido, né? Os coeficientes estiveram muito próximos e significativos, né? A gente sabe aqui que o endividamento, a alavancagem da empresa tem a ver com a estrutura de financiamento dela, né? Então, aí tem aqui, por sua vez, afeta o custo de capital. Então, tem essa questão aí, essa relação, né? Aí, lembrando que o custo da dívida tem subsídio, tem benefício fiscal. Então, tem esse ponto também a ser levado em consideração. E também a geração de caixa, né? Aí, no caso, a geração de caixa, ele é um fator positivo para a geração de caixa, para a geração de valor, né? O que reforça aí a sugestão de pesquisa que fica aí para se usar medidas mais robustas de geração de caixa, como o fluxo de caixa livre, que é um fator aí que a gente sabe que o método principal de avaliação de empresas é o fluxo de caixa descontado, né? Então, a capacidade de gerar caixa é aí de suma importância para a geração de valor, tá? O CAPEX, que são os investimentos, né, em ativos fixos produtivos, ele foi significativo para os Estados Unidos, não foi significativo para o Brasil, né? E, obviamente, aqui, só um ponto, né, que a gente destaca é a questão de que, nos Estados Unidos, os ativos eles se renovam muito mais rápido do que no Brasil, né? Nos Estados Unidos, a gente tem uma renovação de investimentos muito mais forte do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente compra um carro e usa ele 20 anos, 30 anos, às vezes, 30 já é exagero, mas 20 anos, mas lá nos Estados Unidos isso é bem mais curto do que aqui no Brasil, tá? Então, esse é um ponto que chamou a atenção nossa também, o CAPEX, né? Liquidez, né? Então, ele foi ali, né, significativo para os Estados Unidos, não significativo para o Brasil, né? A liquidez corrente, né? Então, ela demonstrou essa capacidade aí de geração, de ter, né, influência na geração de valor, obviamente, muito mais aí pela eficiência do capital de giro, capital de curto prazo, do que uma outra medida que a gente tem. E aí a conclusão, se o André quiser seguir aqui, né, as respostas aí aos objetivos da pesquisa. Vamos juntos aí, Fabiano. Então, resposta ao título, aos objetivos. Os dois modelos apresentam algumas semelhanças, principalmente no impacto positivo quando da geração de valor, e foi perceptível também as diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil. Enfim, Fabiano, agrega, viu, Angélica, tem hora que eu viro aluno, né? Eu gosto desse. Enfim, agrega ou não agrega o valor ESG? As empresas brasileiras que agregam valor têm margens operacionais e de EBITDA significativamente mais altas e uma variabilidade maior nos resultados de margem e rentabilidade do que as empresas dos Estados Unidos. Nos dois países, as empresas que agregam valor tendem a ter um ESG score mais altos, enquanto o tamanho da empresa não apresenta uma diferença marcante. Muito bem. Professor Fabiano, obrigado mais uma vez.
Possível abrir para pergunta, Fabiano? Como que está de tempo? Deixar à vontade para vocês. Acho, né, Luiz Fernando? Está nos ajudando também. Obrigado, viu, Luiz? Se tiver mais alguém também online aí que quiser fazer alguma pergunta, à disposição. Por favor. Obrigada, professor, pela palestra. Foi super enriquecedora aí saber dos resultados. E é uma dúvida mais sobre o ESG Score mesmo. Eu já fiz algumas pesquisas também junto com o professor Fabiano, que a gente usava alguns critérios, mas foi o que ele falou, mais critérios de, por exemplo, o troféu transparência, né, ou a empresa publicar um relatório de sustentabilidade ou não. E aí eu queria entender um pouquinho o que está incluído nesse ESG Score. É algum índice da Refinitiv? Como é isso mesmo? É o índice que tem na Refinitiv lá. Existem outras medidas, como você falou, do troféu transparência, outras informações disponíveis de mercado, né? Por que de usar aquela medida da Refinitiv, né? Primeiro, metodologicamente, é uma medida coerente, né? A Refinitiv tem todo um critério metodológico para definir aquele índice, né? Então, a gente usou sustentado na metodologia que a própria Refinitiv tem, que é uma metodologia proposta por eles, né? Coerente, adequada para se medir. Então, é uma medida que ela tem um range, né? Tem um tamanho ali de um intervalo, de uma régua, que calibra essa medida. Então, a justificativa de usar o ESG, a medida da Refinitiv, foi essa mesmo, né? Disponibilidade e coerência dessa informação. Eles têm lá todo um descritivo, né, um racional da metodologia muito bem construído. Então, a gente acabou usando essa metodologia. Não usamos outras, nem complementares, aí é uma questão de tempo mesmo da pesquisa, né? Pesquisar empresa por empresa, aqui no Brasil até que a gente ainda conseguiria, mas lá nos Estados Unidos, dada a quantidade de segmentos, ficaria inviável para poder fazer essa busca. Então, por isso, essa medida. E acredito também, a metodologia é a mesma, independente do país, né? Isso, porque aí exato. teria que achar alguma coisa correspondente. Perfeito, lá. Exatamente. Como elas divulgavam tanto para cá quanto para lá, foi mais fácil, né? Foi mais fácil. Talvez buscar novas métricas aí, né? Hoje a B3 tem um índice de sustentabilidade também, né? Reforço o trabalho da B3 e louva-se o trabalho da B3 em fazer essa questão metodológica da divulgação do índice, seria um critério, né? Mas aí a gente, como não encontramos o correspondente lá fora, aí eu falei, não, vamos usar um que tem para os dois, mesma metodologia, critérios iguais. Perfeito, obrigada. Luiz, alguém online com alguma pergunta? Não, no momento, nenhuma manifestação do pessoal de casa, tem 17 pessoas. Ok, obrigado, Luiz. Fabiano, creio que é isso, André. Se encerra por aqui. Se encerra por aqui, agradeço imensamente, parabenizo ao pessoal aqui do programa, parabenizo vocês pela iniciativa, pela construção de todo esse processo, pelo cuidado que vocês tiveram aí com a organização, principalmente. Meus parabéns aí a vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui, muito sucesso aí, obrigado ao São Paulino do André. Muito bem. Só nosso time que não melhora, nosso time, né? que não ajuda. Muito bem. Nosso time não é sustentável, Fabiano. Meus agradecimentos mais uma vez à FE, à USP, professor Fabiano, pela orientação, pela parceria, especialmente pela amizade. Se a gente vem falar sobre sustentabilidade, valores, a gente tem que falar sobre amizade também. Obrigado, Fabiano. Angélica, Luiz, obrigado pela operacionalização. Valeu. A todos os alunos aqui presentes, os online também, o nosso abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.